Em seu sono, Denji sonha com uma porta escondida e um caminho estreito. Quando acorda, ele vai trabalhar. Em sua viagem, ele pensa em todo o dinheiro que conseguiu por fazer trabalhos pesados, como cortar árvores e até vender partes do seu corpo, mas ainda tem muito dinheiro para pagar de volta. Seu animal de estimação, Potita, começa a latir. Isso significa que há uma criatura assustadora perto deles, o que o deixa feliz. Ele é bem pago se conseguir derrotar essas criaturas. Então ele vê um monstro de tomate. Com a ajuda de Potita, que pode se transformar em uma motosserra, ele derrota o monstro. O velho que lhe deu o trabalho diz que vai pagar muito dinheiro, mais do que ele pensava que receberia. Mas depois de descontar alguns custos e taxas extras, ele só recebe um pouco de dinheiro. O motorista diz que dará um pouco de dinheiro se ele comer o cigarro, e ele come. Mas depois que o cara vai embora, ele cospe. Em casa, enquanto come pão, ele diz a Potita que algumas pessoas colocam coisas doces no pão, mas isso é apenas um sonho para eles. Ele acha que talvez nunca pague todo o dinheiro que deve e talvez nem encontre uma namorada. Ele se lembra de estar de pé no túmulo do pai. O velho estava chateado porque o pai dele partiu antes de ele poder pagar todo o dinheiro de volta. O velho lhe disse que ele precisa conseguir muito dinheiro até o dia seguinte, ou irá machucá-lo gravemente. Quando o velho vai embora, ele vê um monstro com uma motosserra. Ele se sente tão mal que não se importa se o monstro o machucar, mas então percebe que o monstro está ferido e sangrando. Então ele se oferece para ajudar bebendo o sangue do monstro. Depois de beber o sangue de Potita, ele diz a Potita que precisa ajudá-lo de volta. No dia seguinte, ele luta contra outro monstro e o entrega ao velho. Ele pergunta ao velho se pode trabalhar para ele caçando monstros. Está com tanta fome que não consegue dormir. Ele diz a Potita que sonha em comer pão saboroso com doce de fruta, conversar e brincar com uma garota e depois dormir enquanto se abraçam. De repente, ele começa a tossir sangue. Ele conta a Potita que ouviu que sua mãe tinha uma doença no coração que a fazia tossir sangue também. O velho vem buscar Denji, porque há um trabalho de caça a monstros para ele. Eles vão para um prédio velho e vazio, mas Denji não consegue encontrar nenhum monstro lá. O velho diz a Denji que gosta dele porque ele trabalha duro e não pede muito, mas ele não gosta do cheiro dele. Naquele momento, um homem com uma grande espada fere Denji e Potita por trás. O velho diz a Denji que mesmo pessoas duronas sonham em ter mais poder e dinheiro, por isso fizeram um acordo com o monstro. Eles queriam mais poder, e o monstro queria machucar caçadores de monstros. O monstro zumbi aparece e diz que as pessoas duronas foram tolas em se tornarem seus servos apenas por um pouco de poder. O poder dele pode transformá-los em zumbis. O monstro zumbi não gosta de caçadores de monstros porque eles derrotam outros monstros, então ele manda seus ajudantes zumbis machucarem Denji. Denji está muito machucado e tenta fugir, mas os zumbis o pegam e machucam ainda mais. Eles o picotam e jogam em uma lata grande com Potita. Quando um pouco de sangue de Denji entra na boca de Potita, Potita acorda. Potita se lembra das vezes em que ele e Denji estavam cortando árvores juntos. Denji uma vez lhe disse que se morresse enquanto lutava com um monstro, ficaria triste por deixar Potita sozinho e com fome. Ele também se preocupava que outros caçadores de monstros pudessem machucar Potita. Denji ouviu dizer que alguns monstros poderiam viver em corpos mortos, então pediu a Potita para viver em seu corpo se algo acontecesse com ele. Ele queria viver uma vida normal e ter um final normal. Na grande lixeira, Potita se junta a Denji, reunindo seus pedaços cortados e tornando-o melhor. Quando Denji acorda, ele se pergunta se Potita agora está vivendo em seu corpo. Potita diz a ele que adorava ouvir Denji falar sobre seus sonhos, então decidiu dar-lhe seu coração. Mas em troca, ele quer que Denji realize seus sonhos. Denji acorda se sentindo melhor na lixeira e vê a cauda de Potita saindo de seu peito. O monstro zumbi fica surpreso ao ver Denji vivo, e diz aos zumbis para comê-lo. Denji começa a pensar que pode ser como as pessoas duronas. Ele era feliz com Potita, mas sempre quis mais. Se isso for verdade, então ele não pode ficar bravo com eles. Mas se eles ficarem no seu caminho, ele vai lutar contra eles. Denji puxa um cordão do peito quando os zumbis tentam pular nele. Depois disso, ele muda de forma e se torna como uma motosserra. Ele sai dos zumbis e começa a cortá-los. Ele pula no monstro zumbi e começa a cortá-lo, mas o monstro zumbi o empurra de volta e joga zumbis nele para mantê-lo afastado. Denji continua derrotando os zumbis e pula de volta no monstro zumbi, cortando-o ao meio. Olhando para os zumbis restantes, Denji percebe que eles são monstros e que é seu trabalho derrotá-los. Ele luta contra todos, dizendo que, uma vez que o fizer, não deve mais dinheiro para as pessoas difíceis. De manhã cedo, um carro para em frente ao prédio antigo. Uma senhora chamada Makima e dois homens entram e veem toda a bagunça. Makima vê Denji e caminha em direção a ele, dizendo que ele tem um cheiro diferente, não como de uma pessoa ou de um monstro, e adivinha que ele causou toda a bagunça. Denji pede um abraço e Makima lhe dá um. Ele volta ao seu estado normal, e Makima diz que ele é uma pessoa, e não está controlado por um monstro. Ela diz que veio derrotar o monstro zumbi e que é uma caçadora de monstros que trabalha para a segurança pública. Ela diz a Denji que ele tem duas opções. Ela pode tratá-lo como um monstro e machucá-lo, ou ela pode mantê-lo seguro como uma pessoa.
Se ele escolher ficar com ela, ela promete dar-lhe comida. Quando Denji pergunta o que ele teria no café da manhã, ela diz que teria pão com manteiga e geleia, salada, café e talvez até uma sobremesa. Denji acha que isso soa ótimo, então ele concorda. No carro, a barriga de Denji faz um barulho porque ele está com fome. Makima diz a ele que agora está sob seus cuidados e quer que ele sempre diga sim ou au. Ela não precisa de um animal de estimação que diga não. Denji costumava achar que Makima era legal, mas agora acha um pouco assustadora, porque ela o trata como um animal de estimação. Então Denji se lembra de Pochita e sua barriga ronca novamente. Makima sugere que parem em um posto de descanso para comer. Ela diz que vai pagar e lhe dá um casaco porque ele não tem camisa. Denji está muito feliz porque ninguém jamais foi tão gentil com ele. Ele pensa que pode amar Makima. No posto de descanso, Denji pede macarrão e salsicha enquanto Makima pede macarrão com curry. Mas Denji começa a se sentir fraco, porque perdeu um pouco de sangue ao se transformar em motosserra. Ele cai em cima de Makima e pede desculpas, explicando por que se sente fraco. Ela pergunta como ele se transformou em uma motosserra, e Denji conta a ela sobre o monstro de estimação dele que substituiu seu coração. Makima diz a Denji que sua situação é muito incomum e ainda nem tem um nome. Mas ela acredita nele porque tem um bom faro para essas coisas. Ela explica que o amigo dele ainda está vivo dentro dele, e é por isso que ele cheira a pessoa e a monstro. Denji fica muito feliz com isso, mas começa a sentir-se fraco novamente e adormece. Quando acorda, a sopa de macarrão deles está pronta. Makima pergunta se ele consegue comer sozinho. A princípio, Denji diz que sim, mas depois muda de ideia e diz que não. Então, Makima ajuda-o a comer a sopa de macarrão. Depois, Denji pergunta a Makima de que tipo de garotos ela gosta. Makima diz que gosta de garotos que são como Denji. Makima lhe diz que chegaram à sede dos caçadores de monstros em Tóquio. Enquanto entram no prédio, Makima explica que há mais de 1000 caçadores de monstros em Tóquio, incluindo pessoas comuns. Ela diz que trabalhar para a segurança pública tem os melhores benefícios e até folgas remuneradas. Denji começa a se perguntar se eles vão trabalhar juntos, e talvez até serem mais do que colegas. Makima dá a Denji um uniforme e o apresenta a outro colega chamado Aki, que começou há 3 anos. Denji vai trabalhar com Aki naquele dia. Denji fica surpreso por não estar trabalhando com Makima. Aki diz a ele que é normal, então tenta levar Denji para fazerem as rondas. Mas Denji não quer ir, dizendo que quer trabalhar com a Makima. Makima se aproxima e diz a Denji que, se ele se sair bem, talvez possam trabalhar juntos algum dia. Ela até promete ajudá-lo a amarrar sua gravata. Enquanto fazem as rondas com Aki, Denji pergunta se Makima tem namorado. Aki primeiro o ignora, depois o leva para um beco tranquilo e o soca. Aki bate em Denji mais algumas vezes e diz para ele desistir. Ele avisa Denji que se ele aparecer amanhã, vai espancá-lo de novo. Denji está confuso, e Aki diz que na verdade está tentando ser gentil. Ele diz, pessoas que aceitam o trabalho sem pensar sempre acabam em apuros. Aki conhece pessoas que se tornaram caçadores de monstros apenas por dinheiro e que não conseguiram. Ele diz que apenas aqueles com razões fortes podem sobreviver. Aki adivinha que Denji aceitou o trabalho por causa de Makima, e Denji admite que é verdade. Enquanto Aki se afasta, ele diz que vai contar para Makima que Denji se assustou e fugiu dos monstros. De repente, Denji corre até Aki e lhe dá um chute forte. Denji diz que Aki é um cara legal porque quando ele briga com homens, ele mira em um ponto dolorido. Então ele chuta Aki novamente. Denji diz que hoje foi a primeira vez que comeu udon e salsicha e foi tratado como uma pessoa. Ele pode ter aceitado o trabalho de caçador de monstros sem pensar, mas se puder manter esse estilo de vida, não se importa se meter em perigo. Denji rapidamente acrescenta que se preocupa em ficar seguro porque sua vida não é apenas dele agora. Aki se levanta e tenta lutar com Denji de novo. Ele diz que Denji não deveria estar atrás de alguém como a Makima, mas Denji chuta Aki novamente, provocando o que ele também gosta da Makima. Aki cai e nota que Denji sempre mira no mesmo lugar. Após a briga, eles vão ver a Makima. Denji brinca que o diabo das nozes atacou Aki, mas Aki diz que isso não é verdade. Makima pergunta se eles podem trabalhar juntos. Ambos dizem que não, mas Makima não ouve. Ela diz a Denji que ele vai se juntar à equipe de Aki. Aki não quer mais um encrenqueiro, mas Makima lembra que ela mencionou que a equipe deles trabalha de forma diferente das outras. Aki se pergunta o que há de especial em Denji, e Makima revela que Denji pode se transformar em um monstro. Aki ouviu rumores sobre isso, mas não achava que fossem verdadeiros. Makima diz a eles que Denji é especial e será tratado de forma diferente. Ela avisa que se Denji tentar desistir ou não trabalhar, será tratado como um monstro. Aki diz a Denji que ele vai morar com ele para poder vigiá-lo. Ele também avisa Denji que se ele tentar fugir, Aki tem permissão para impedi-lo. Denji pergunta se Makima pode ser má, mas Aki diz que se ele sente isso, deve ficar longe dela. Aki lembra Denji de ser grato por Makima não tê-lo machucado. Mas Denji também se pergunta se ela pode ser boa, e Aki concorda que ela é porque salvou a vida de Denji. Na manhã seguinte na casa de Aki, Denji faz uma grande bagunça enquanto prepara seu café da manhã com diferentes tipos de geleia. Ele continua a viver sem se preocupar com nada, o que irrita Aki.
Um dia, eles vão em uma missão porque há um relatório sobre um monstro chamado demônio. Denji não sabe o que é um demônio, então Aki pergunta se ele já foi à escola. Denji diz que sim. Aki explica que um demônio é um monstro que assume o corpo de uma pessoa morta. Denji se pergunta se ele é um demônio, mas Aki diz que não, porque os demônios têm cabeças com aparência diferente. Eles encontram o demônio e Aki diz a Denji para usar seus poderes de monstro para lutar contra ele. Dessa forma, Aki pode ver se Denji é útil. O demônio fica bravo e os ataca, mas Denji rapidamente corta sua cabeça com um machado. Aki pergunta por que Denji não usou seus poderes de monstro e Denji diz que isso teria feito uma grande bagunça. Ele também queria tornar isso o mais indolor possível para o demônio. Aki diz a Denji que demônios são como monstros ruins e que ele não deve sentir pena deles quando está caçando. Ele compartilha que um monstro matou sua família na frente dele, e é por isso que ele leva seu trabalho muito a sério. Ele pergunta a Denji se ele está tentando ser amigo desses monstros. Denji admite que gostaria de ser amigo de um monstro se pudesse, porque ele não tem amigos. Aki vai embora, lembrando do que Denji disse. Quando Denji está sozinho, ele admite que não queria sujar de sangue as revistas para maiores de 18 anos no chão, e é por isso que ele não se transformou em um monstro. Denji sente que seu sonho de uma vida boa se tornou realidade, mas parece que algo está faltando. Enquanto pensa sobre o que as pessoas geralmente sonham, ele pensa em Makima. Ele então diz em voz alta que quer tocá-la. Ele tinha esquecido desse sonho, mas agora que tem uma boa vida, acha que pode ser possível. Ele decide que este é seu novo sonho, tocar uma mulher. Mais tarde, ao conversar com Makima, ela diz que está lhe dando um novo amigo para trabalhar. Ela explica que eles trabalham em pares para patrulhas e trabalhos menores. Quando Denji conhece seu novo amigo de trabalho, Makima diz a ele que ela é uma diaba. O nome dela é Power. Denji fica surpreso. Ele não sabia que uma demônia poderia ser uma caçadora de demônios. Mas quando ele vê o peito dela, ele muda de ideia e fica feliz em conhecê-la. Makima diz que normalmente é preciso caçar demônios, mas Power é diferente e faz parte da equipe do Aki. Ela lhes diz que eles têm que fazer um bom trabalho ou a equipe especial deles pode ser cancelada, e eles sabem o que isso significaria para eles. Como os chifres de Power podem chamar atenção, Makima lhes diz para irem a lugares onde não há muitas pessoas. Power começa a ser difícil e dá um tapa em Denji. Ela quer que ele encontre algo que ela possa caçar porque ela anseia por sangue. Mesmo que Power seja difícil de trabalhar, Denji não se importa porque gosta dela. Mas Denji e Power não conseguem encontrar nenhum demônio. Power acha que outros demônios podem ter medo dela porque ela costumava ser um demônio. De repente, Power sente cheiro de sangue e sai correndo. Há notícias de um demônio pepino do mar por perto. Antes que alguém possa fazer algo, Power salta de um prédio, cria um martelo com seu sangue e esmaga o demônio. É uma bagunça grande e sangrenta. Power fica muito feliz por matar o demônio. Uma equipe vem limpar a bagunça da Power. Makima diz a Power que ela causou problemas. Se um caçador de demônios da segurança pública mata um demônio antes de um caçador normal, é como roubar o trabalho deles. Normalmente, Power teria problemas por isso. Makima diz a Power que ela precisa pensar antes de agir. Ela também diz a Denji que ele precisa ajudar a controlar a Power. Embora ela seja boa em usar seu sangue, Power fica muito animada e talvez não seja a melhor escolha para a caçadora de demônios. Power tenta culpar Denji por fazê-la matar o demônio, mas Denji diz que ela está mentindo. Denji e Power começam a discutir sobre quem está dizendo a verdade. Makima manda eles pararem e Power se cala imediatamente. Makima quer que eles se deem bem e trabalhem bem juntos. Logo depois, Denji compra uma bebida para si, e Power encontra um gato para acariciar. Denji está feliz por ter conseguido uma bebida, mas ele se preocupa que enfrentará problemas maiores se as coisas continuarem assim. Com Power mentindo, as coisas serão difíceis. Power diz que só gosta de gatos e que não gosta de pessoas. Ela também não gosta de demônios, porque um deles roubou seu gato de estimação, Mewi. Ela não conseguiu salvar Mewi antes de Makima pegá-la. Ela acha que Mewi pode estar morto, mas não vai desistir. Ela diz que fará o que for preciso para ter Mewi de volta, mesmo que isso signifique ser gentil com as pessoas. Ela não acha que Denji pode entender o quanto ela se importa com o gato dela. Denji diz que é bobo fazer tudo isso só por um gato. Ele diz que faria qualquer coisa para tocar no peito de uma garota, mas se fosse por um cachorro, ele poderia entender. Então Power diz que se Denji a ajudar para encontrar Meowi, ele pode tocar no peito dela. Isso deixa Denji muito animado e furioso com o diabo que levou Meowi. Como caçador de demônios, ele não pode ignorar isso e promete derrotar aquele demônio. Depois disso, a divisão de segurança pública dá permissão para Power sair. Enquanto vão procurar o demônio, Power diz a Denji que sabe onde o demônio está, mas ela não pode lutar com ele porque o demônio pode usar seu gato, Meowi, para se proteger. Denji diz a ela que costumava ter um animal de estimação chamado Potita. Ele não pode acariciar Potita agora, mas Potita ainda está com ele em seu coração. Power acha isso bobo. Ela diz que isso só significa que Potita se foi, e que Denji está apenas tentando se sentir melhor. Denji decide não discutir com ela sobre isso, mas ele acha que nunca serão amigos. Enquanto isso, Makima está conversando com algumas pessoas importantes. Ouviram dizer que outros países estão usando demônios em seus exércitos. Eles esperam que o Japão só tenha que lutar contra demônios no futuro. Eles perguntam a Makima como está a equipe dela.
Ela diz que uma pessoa da sua equipe está se saindo bem e outra pessoa é muito interessante. As pessoas importantes lembram-na de que seu trabalho é treinar sua equipe e usá-los para o trabalho. Ela não pode ficar muito próxima deles. Mais tarde, no carro, Aki diz que não acha Denji interessante. Ele acha que Denji é nojento. Ele não entende por que Makima gosta de Denji. Makima explica que todos os demônios nascem com nomes. Quanto mais assustador o nome, mais forte o demônio é. Então, um demônio do café provavelmente não seria muito forte, porque café não é assustador. Makima explica que um demônio do carro seria bem forte. Isso é porque as pessoas podem facilmente imaginar serem atropeladas por um carro e se machucarem. Isso torna o demônio do carro assustador. Ela diz que Denji pode se transformar em um demônio motosserra, o que ela acha bem interessante. Mas aqui não tem certeza se Denji será útil. Ele diz que todos na segurança pública têm um verdadeiro objetivo ou uma forte razão para fazer o que fazem. No entanto, Denji só quer ter uma vida boa e até pensa que poderia ser amigo dos demônios. Enquanto isso, Power e Denji chegam à beira da cidade. Power aponta para uma casa. Ela diz que o demônio que levou seu gato, Melwi, está dentro. Enquanto caminham em direção à casa, Denji espera não ter que se transformar em sua forma de motosserra, mas Power acha que ele está apenas brincando. Denji lembra que o diabo pode usar o gato para se proteger. Ele se pergunta se Power deveria estar tão perto da casa porque o diabo poderia vê-la. Power diz que estava errada antes. Nesse momento, eles param. De repente, Power faz um martelo de sangue. Denji tenta atingi-la com seu machado, mas ela o acerta primeiro e ele cai. Power arrasta Denji para dentro da casa. Lá dentro, um demônio morcego diz a Power que estava esperando por ela. Ele achou que ela tinha fugido. Power diz que demorou um pouco para se libertar. Ela trouxe para ele um humano, assim como ele queria. O diabo morcego pega Denji. Ele diz que, como Denji é jovem, seu sangue estará cheio de energia. Denji começa a acordar e o diabo morcego mostra a ele que perdeu o braço. Ele teve que se esconder por causa disso. Denji diz que não se importa, mas o demônio lhe diz que comida não deve falar. Ele diz que bebendo sangue humano pode curar as feridas que os humanos lhe causaram. O diabo morcego levanta Denji e o aperta. Denji cospe um pouco de sangue. O diabo morcego bebe e cura o braço. Mas o sangue não tem um gosto bom, então o demônio morcego quer comer outro humano para tirar o gosto ruim da boca. O braço do demônio morcego cresce de volta, mas o gosto do sangue de Denji não foi bom. Então ele decide que quer comer outro humano para tirar o gosto ruim. O demônio morcego olha para a cidade, ele não gosta do cheiro de cigarros, maquiagem e perfume. Power lembra o demônio do morcego que trouxe um humano conforme combinado. Ela pede que ele devolva Meowi, seu gato. O demônio do morcego lembra que prometeu isso, mas está chateado que ela trouxe sangue nojento. Então ele come Meowi. Power se lembra de quando encontrou Meowi pela primeira vez. Depois de derrotar um urso, ela encontrou um gatinho que estava quase morto. Ela decidiu chamá-la de Meowi. Ela planejava engordar Meowi antes de comê-la. Power cuidou de Meowi e aguardou o dia em que poderia comê-la. Um dia, enquanto estava deitada no telhado ouvindo Meowi miar, percebeu que era estranho ouvir um som que não fosse gritos. Então o demônio do morcego apareceu e levou Meowi. O demônio do morcego estava ferido e precisava de sangue. Ele disse que se Power quisesse Meowi de volta, teria que trazer um humano para ele. Power vê o demônio do morcego comer Meowi e diz a Denji que agora sabe como ele se sentiu quando perdeu seu animal de estimação, Pochita. Ela diz que é um sentimento muito ruim. O demônio do morcego então engole Power também. Ele reclama que ela também tinha um gosto ruim. Ele decide que precisa comer algumas crianças para ter um sabor melhor. O demônio morcego voa em direção à cidade. Ele planeja comer algumas crianças primeiro. Depois, ele comerá alguns adultos que nunca tiveram filhos. Para o prato principal, ele terá um homem grande. Para a sobremesa, uma mulher que vai ter um bebê. Nesse momento, ele nota Denji agarrado à sua perna e bebendo seu sangue. Denji grita para o demônio morcego devolver o que ele pegou. O demônio morcego captura Denji e fica surpreso. Denji se lembra de um dia em que acordou e não conseguia encontrar seu animal de estimação, Pochita. Ele procurou Pochita em todo lugar e ficou com medo de que um demônio tivesse comido ele. Quando Denji voltou para casa um dia, encontrou Pochita, seu pet, chorando em um canto. Denji ficou tão feliz em vê-lo que rapidamente adormeceu abraçando Pochita. Denji pensa em como Power se sentiu quando tentou dormir sabendo que o demônio morcego havia levado seu gato, Meowi. De repente, Denji puxa uma corda em seu peito e uma motosserra aparece em sua cabeça. O demônio morcego fica chocado ao descobrir que Denji também é um demônio. Ele usa isso para cortar os braços do demônio morcego e se libertar. Denji vê uma mulher e diz para ela fugir. Ao ver isso, o demônio morcego pega um carro com uma pessoa dentro e o lança em Denji, curioso para ver se Denji cortará o carro também. Denji pega o carro. Ele então joga o carro de volta no demônio morcego, atingindo-o no rosto. O demônio morcego então envia uma poderosa explosão de sua boca, empurrando Denji para longe. O demônio morcego pega o homem do carro, planejando comê-lo e se recuperar. Mas ele ouve o som de motosserras na fumaça e se pergunta como Denji ainda está vivo. Irritado, Denji diz que estava esperando pacientemente, mas ainda não conseguiu fazer o que queria. O Bat Devil fica assustado e joga coisas em Denji, dizendo para ele ficar longe. Mas Denji corta o braço dele e então salta e mata o Bat Devil cortando seu estômago.
Enquanto isso, Power é mostrada cortando animais na floresta e bebendo seu sangue. Ela passa tempo com Meowie e começa a se importar com ela. Quando o demônio morcego captura Meowie e pede um humano em troca, Power vai para a cidade sem pensar duas vezes, mesmo sem entender por que está fazendo isso. Ela acha que é bobo salvar Meowie porque ela ama sangue. Mas recentemente ela percebeu que o sangue é quente e que isso é agradável. Quando Power acorda, ela está segurando Meowie e Denji está segurando ela. Eles estão rodeados pelos restos do demônio morcego. Power está confusa sobre por que Denji a salvou quando ela tentou matá-lo antes. Denji aponta para o peito de Power, dizendo que quer tocá-lo. Power acha isso bobo, mas ela diz desculpa por enganá-lo. Como seu gato Meowie está seguro agora, ela deixa Denji tocá-la. Mas de repente, o braço de Denji é arrancado. Um diabo chamado Diabo Sanguessuga toma seu braço e o come. Power não consegue se mover e diz a Denji para pegar Meowie e fugir. Denji tenta puxar a corda em seu peito para liberar sua motosserra, mas apenas uma pequena sai. Ele acha que pode não ter sangue suficiente para uma grande motosserra. O Diabo Sanguessuga pensa que Denji matou seu amigo, o Diabo Morcego. Ela acha Denji fofo, então decide deixá-lo ir. Mas ela ainda quer matar a Power e a Meowie. Ouvindo isso, Denji se prepara para lutar, mesmo que isso signifique que ele possa morrer. Eles começam a lutar e Denji tenta desviar de seus ataques. Ele consegue acertá-la uma vez, mas ela apenas o empurra de volta. Ela diz que ele parece fraco demais para ter matado o demônio morcego. Ela conta a ele sobre um sonho que teve, onde ela e o demônio morcego matariam todos os humanos. Ela acha que isso é um sonho romântico. Denji diz que não vai morrer até tocar no peito da Power. O demônio sanguessuga acha que o sonho dele não é bom. Denji corre até ela e consegue cortar seu pescoço com sua pequena motosserra. Ele está irritado que todos zombem do seu sonho e dizem que os sonhos deles são melhores. Ele fica ainda mais irritado e sugere que façam uma competição para ver de quem o sonho é mais forte. Se ele a matar, significa que seu sonho é mais forte. O demônio sanguessuga zomba dele, dizendo que até seu grito é fraco. A luta fica cada vez mais selvagem e Denji começa a agir de forma louca. Ele tenta pular nela, mas ela enfia a língua no peito dele, derrotando-o. Quando ela está prestes a comê-lo, um homem chamado Aki aparece. Aki usa um poder chamado Kon para chamar o demônio raposa, que rapidamente devora a cabeça do demônio sanguessuga. O demônio raposa pergunta a Aki se está tudo bem comer o resto do demônio sanguessuga, e Aki diz que sim. Aki então confirma que o demônio sanguessuga se foi e diz aos novos caçadores de demônios com ele para começarem a procurar sobreviventes e ajudá-los. Aki pede a sua amiga, Himeno, que é mais velha e experiente, para ficar de olho em mais demônios. Denji acorda no hospital. Aki diz a ele que encontraram seu braço perdido e só precisaram dar um pouco de sangue para recolocá-lo. Denji percebe que Aki e o demônio raposa parecem ser amigos. Aki diz a ele que caçadores de demônios fazem acordos com demônios para ajudá-los a lutar contra outros demônios. Aki teve que dar um pouco de sua pele para o demônio raposa em troca de seu poder. Denji tenta pegar algumas maçãs que Aki está cortando, mas Aki as afasta. Aki diz que demônios e diabretes querem ver os humanos morrerem. Denji diz que acha a Power legal. Aki diz a ele que os encontraram assistindo vídeos de câmeras de segurança que os levaram até uma casa. Esta casa é onde acham que o demônio morcego vivia. Encontraram muito sangue do Denji lá. Aki acha que Power tentou machucar Denji, mas não entende por que Denji está ajudando ela. Denji finge não saber o que aconteceu. Aki diz que algumas pessoas têm dito que querem agradecer ao Chainsaw Devil por salvá-las. Aki avisa Denji que se ele continuar investigando isso, terá que escrever um relatório que poderia colocar tanto Power quanto Denji em apuros. Mas Aki diz que se Denji concordar com uma condição especial, ele esquecerá tudo o que aconteceu. Ele empurra as maçãs na direção de Denji e diz que se Denji o ouvir, pode continuar vivendo sua vida como está. Enquanto come as maçãs, Denji diz que sim. Ele admite que talvez não tenha grandes sonhos como Aki, mas Aki pode confiar nele. Fora do quarto do hospital, Power está esperando com Himeno. Quando Aki sai, Power diz que ele deveria ter feito Denji dizer que ela não fez nada de errado. Himeno avisa a Aki que se ele deixar Power ir e ela machucar alguém, será a culpa dele. Mas Aki deixa a Power ir de qualquer forma. Ele diz que eles são caçadores de demônios, e se os demônios puderem ajudá-los, eles usarão esses demônios. Mais tarde, Aki visita uma mulher chamada Makima na sede deles e conta a ela sobre o que aconteceu com Denji e Power. Ele diz que enquanto estavam de serviço, eles se afastaram e encontraram uma casa com um demônio dentro. Denji matou o demônio morcego. Então o demônio sanguessuga atacou Denji, mas a divisão 4 matou o demônio sanguessuga. Eles não encontraram nenhum pedaço de carne do demônio da arma. Makima agradece a Aki por lhe contar tudo isso. Ela acha estranho que Denji e Power tenham conseguido ir tão longe sem que ninguém percebesse. Aki diz que está tudo bem porque ninguém morreu e eles se livraram de 2 demônios. Makima diz que Aki parece mais descontraído agora e pergunta se é por causa do Denji. Aki diz que não mudou. Na manhã seguinte, Aki acorda e lava-se. Ele faz uma xícara de café e vai sentar-se na sua varanda. Após um tempo, Denji acorda e usa o banheiro.
Enquanto Denji está tomando café da manhã, Aki começa a limpar a casa. Mais tarde, Aki faz curry para o almoço. De repente, eles ouvem batidas altas na porta. Quando abrem, Power quebra a porta e entra. Ela diz que o lugar deles parece triste. Então, Aki recebe uma ligação da Makima, que diz a ele que quer que a Power fique com ele, assim como Denji. Makima diz que Power prometeu se comportar. Os três estão prestes a almoçar, mas Power não gosta dos vegetais no seu prato e os joga fora. Tanto Denji quanto Aki a repreendem por desperdiçar comida e ser rude, mas Power não se importa. Ela também entope o vaso sanitário porque não gosta de dar descarga toda vez e só gosta de tomar banho de vez em quando. Tanto Denji quanto Aki reclamam disso, mas Power acha que eles estão sendo muito exigentes. Denji está tentando consertar o vaso sanitário quando Power aponta para o peito dela e faz um gesto de agarrar. Ela diz que está cumprindo sua promessa e vai deixá-lo tocá-la. Ela senta no vaso e diz que ele pode apertar 3 vezes. Uma por salvar o gato dela, outra por derrotar o demônio morcego e outra por protegê-la do Aki. Ela não queria deixar no início, mas mudou de ideia. Denji acha que ela é um anjo. Power deixa Denji tocá-la, mas algo parece estranho e algo cai. Acontece que é um enchimento que ela usa para fazer o peito parecer maior. Ela deixa ele tocá-la mais 2 vezes. Depois disso, ela se gaba de como deve ter sido bom e sai do banheiro. Denji fica chocado, perguntando-se se é só isso. No dia seguinte, Denji não sente vontade de comer e sai em patrulha com a Power, mas ele não está realmente focado e não se sente muito motivado. Mais tarde no escritório, ele assina alguns papéis que a Makima lhe dá, mas ela percebe que ele está triste e pergunta o que o está incomodando. Denji diz a ela que conseguiu o que sempre quis, mas não o deixou tão feliz quanto ele achava que ficaria. Ele se pergunta se talvez ele gosta mais da jornada para conseguir algo do que realmente consegui-lo. Makima pergunta do que ele está falando, e Denji conta a ela sobre tocar o peito de uma mulher pela primeira vez e como isso não foi tão emocionante. Makima segura a mão dele e diz que talvez coisas assim sejam melhores quando você conhece melhor a outra pessoa. Ela diz para ele prestar atenção em coisas como a sensação da mão delas, o comprimento dos dedos, se a mão está fria ou quente e como são as orelhas. Então ela morde o dedo dele e pergunta se alguém já o mordeu antes. Ela diz para ele se lembrar de como isso se sente. Ela diz que mesmo que ele não possa ver, ele será capaz de saber que é ela pela força com que ela morde. Makima coloca a mão de Denji no coração dela. Denji fica surpreso e cai. Makima diz a ele que tem um trabalho para ele. Ela quer que ele derrote um monstro chamado Demônio da Arma. Ela diz que esse monstro apareceu na América há 13 anos, e ninguém sabe onde está agora. É um monstro muito forte, e todos os caçadores de monstros sonham em derrotá-lo. Makima acha que Denji é especial e que ele pode derrotar esse monstro. Se ele conseguir, ela lhe concederá um desejo. Denji fica animado porque poderia pedir qualquer coisa que quisesse. Makima lhe diz que quando os monstros apareceram pela primeira vez, as pessoas começaram a usar mais armas, mas isso causou mais brigas, e fez as pessoas ficarem ainda mais assustadas com armas. Houve um grande ataque com armas na América, e foi então que o Diabo das Armas apareceu. Naquela época, Aki era um garotinho e queria jogar um jogo com seu pai, mas seu pai disse não porque o irmão de Aki, Teio, estava doente. Ele pediu a Aki para brincar sozinho. Teio decidiu que queria brincar com Aki de qualquer forma, então saiu com ele. Aki estava irritado com Teio e jogou uma bola de neve nele, dizendo para ele ir embora. Mas Teio jogou uma bola de neve de volta no Aki, e eles tiveram uma divertida batalha de bolas de neve. As mãos de Teio estavam ficando muito frias, então Aki disse para ele voltar para dentro para não ficar doente. Logo depois que Teio voltou para dentro, a casa deles foi destruída. Makima diz a Denji que o Demônio das Armas feriu 1.200.000 pessoas em apenas 5 minutos. Depois disso, o Demônio das Armas desapareceu. As pessoas ficaram ainda mais assustadas com os monstros, e isso tornou os monstros mais fortes. Para evitar que o Demônio das Armas ficasse mais forte, foi criada uma lei que proibia as pessoas de possuírem armas. Além disso, notícias sobre armas eram limitadas. Denji acha que se ele se esforçar bastante, ele poderia derrotar o Demônio das Armas. Makima diz a ele que o primeiro trabalho deles é encontrar o Demônio das Armas. Ela mostra a ele algumas balas e diz que são pedaços do corpo do Demônio das Armas. Quando o demônio se move rápido, algumas partes de seu corpo queimam. Se um monstro come um pedaço, ele fica mais forte. As peças se juntam e, quando estão grandes o suficiente, voltam para o corpo do demônio da arma. O grupo recebe uma nova missão. Alguém viu um monstro em um hotel. Alguns caçadores de monstros tentaram derrotá-lo e não sobreviveram. O grupo acha que este monstro pode ter comido um pedaço do diabo da arma. Denji e outros 5 caçadores são escolhidos para lutar contra este monstro. Aki segura um pedaço do diabo da arma e pode dizer que o monstro no hotel também comeu um pedaço. Denji acha que pode ser o Diabo das Armas, mas Aki diz que a reação seria mais forte se fosse. Um dos caçadores, chamado Hirokazu, não confia em Denji e Power. Aki diz a ele que não precisa confiar neles. Se eles tentarem fugir durante a luta, os outros podem derrotá-los. Denji e Power se perguntam se Aki está bravo por causa de uma brincadeira que fizeram com ele de manhã, mas Aki fica ainda mais bravo e diz que não teve graça nenhuma.
Himeno, outra amiga, diz a Aki para ser gentil com as crianças. Denji concorda e diz que está cansado de uma luta recente com um monstro chamado Demônio Morcego. Ele quer um prêmio. Himeno faz um acordo. Quem derrotar o monstro recebe um beijo na bochecha dela. Denji fica animado, mas então ele se lembra de algo que a Makima lhe disse. Ele decide que não quer um beijo da Himeno porque não a conhece bem. Ele diz isso a ela, e ela faz um novo acordo. Se ele derrotar o monstro, ela lhe dará um beijo de língua. Isso deixa Denji muito animado, e ele corre para o hotel onde o monstro está. Outro amigo, Hirokazu, corre atrás de Denji. Ele diz a Denji que a Himeno tem sido gentil com ele há muito tempo e ele quer o beijo dela. Power e outra amiga, Kobeni, começam a discutir com Denji e Hirokazu. Aqui se pergunta se os novos garotos ficarão bem. Himeno diz que Hirokazu não é muito forte, mas é determinado, e Kobeni não é muito corajosa, mas é poderosa. Aki pensa que eles podem desistir ou se machucar dentro de um ano. Himeno diz a Aki para ter cuidado e não se machucar. Em um flashback, vemos Himeno conhecendo Aki pela primeira vez em um cemitério. Ela está ferida, e um homem chamado Kishibe apresenta a Aki como seu novo colega de equipe. Ela pergunta a Aki se ele é bom, e ele diz que acha que sim. Himeno diz a ele que é a sexta pessoa a entrar em sua equipe, e todos os outros se machucaram porque não eram bons o suficiente. Ela diz novamente a Aki para ter cuidado e não se machucar. De volta ao presente, os amigos estão procurando um monstro no hotel. Himeno de repente para e diz a Aki que o monstro está vindo. Uma criatura estranha com uma cabeça, mão e pé salta em direção a Kobeni, mas congela no ar, e Power consegue cortá-la ao meio com uma espada feita do próprio sangue. Power pensa que assustou o monstro, mas Himeno diz que foi seu poder. Ela tem um acordo com um demônio fantasma, e deu-lhe um dos seus olhos para poder controlar sua mão. Os amigos continuam procurando porque esse não era o monstro que eles estavam procurando. Power se pergunta se foi inteligente da parte de Himeno contar a ela sobre seus poderes. Himeno diz que não está preocupada porque tem outra carta na manga. Power pergunta o que aconteceria se Himeno machucasse Kobeni, e Himeno mostra a ela agarrando Power com a mão do demônio fantasma. Power tenta pegar de volta, mas suas mãos atravessam. Quando chegam ao próximo andar, Hirokazu vê uma mancha de sangue igual a uma que viram antes. Ele verifica o número do andar e percebe que ainda estão no mesmo andar de antes. Ele tenta descer as escadas, mas os outros o veem vindo de cima. Os caçadores de demônios percebem que algo está errado. Himeno pede a Kobeni que faça o sinal de paz e fique parada. Himeno desce as escadas, mas sai de novo pela parte de cima. Ela entra em uma sala, mas acaba voltando ao mesmo andar, oposto ao que entrou. Himeno diz que nunca viu um demônio usar tais truques antes. Kobeni chora porque teve que escolher entre ser trabalhadora sexual ou caçadora de demônios para sustentar sua família. Power ri de Kobeni, o que a irrita. Aqui percebe que todos os relógios pararam às 8h18, e percebe que o demônio pode controlar o tempo no 8º andar. Então ninguém o salvará. Denji está feliz porque pode dormir o quanto quiser. Himeno acorda Denji e diz a ele que descobriram que a água e a eletricidade ainda funcionam. Eles ouvem algo no corredor e descobrem que está bloqueado por uma massa monstruosa feita de carne. O demônio os provoca e quer fazer um acordo. Ele exige comer Denji, prometendo poupar os outros. Kobeni aparece com uma faca e diz a Denji para deixar o demônio comê-lo. Aqui a desarma e Himeno a derruba. Aqui tenta invocar o demônio raposa, mas não funciona. Ele percebe que estão isolados do mundo exterior. Himeno usa seu poder do demônio fantasma para atacar o demônio, mas só o faz ficar maior. O chão de repente vira 90 graus, e Kobeni tenta esfaqueá-lo, mas Aki protege Denji e acaba sendo esfaqueado. Aki diz que não se importa se Denji for morto, mas Denji também quer matar o diabo das armas. Denji se sente irritado porque Aki se sacrificou e promete resolver as coisas quando saírem. Denji puxa o seu cabo e salta para enfrentar o diabo da eternidade.